A meningite é uma inflamação das meninges. No cérebro da gente tem uma membrana, cobre todo o cérebro e toda a medula espinhal, e onde corre um líquido ali dentro, tá? Que a gente chama de líquor. Qualquer agente etiológico, vírus, bactéria, fungo, qualquer bichinho que entrar nesse líquor vai produzir uma inflamação ou uma infecção que a gente vai chamar de meningite. Tudo que termina com it é um processo inflamatório. Então, sempre que algum agente etiológico que a gente fala adentrar nessas meninges, invadir esse líquido e inflamar, vai formar uma meningite. Dependendo do agente etiológico que estiver promovendo esse processo infeccioso, as condutas e as ações de vigilância ou até de conduta com relação ao tratamento do paciente vai ser diferente. Nas meningites virais, pode ser qualquer tipo de vírus, né? Os mais comuns são os enterovírus, que a gente fala que é de contaminação fecal oral, uma comida que esteja contaminada com alguma coisa, vai provocar essa inflamação, esse vírus vai entrar lá, vai provocar essa inflamação. Geralmente são as doenças mais benignas, assim, elas são autolimitadas. A pessoa vai ter os sintomas de meningite, que é febre, vômito, geralmente em jato, rigidez de nuca, uma prostração mais caidinha, como a gente fala, mas depois de uns 5 a 10 dias essa pessoa vai melhorar, tá? Dependendo do vírus, talvez tenha que tomar algum antiviral ou não. Aí as meningites bacterianas já são um pouquinho mais graves, tá? Já provocam uma inflamação um pouco mais intensa nessas meninges e a pessoa provavelmente vai ter que ficar internada por um tempo, vai ter que estar tomando antibiótico. Dependendo da bactéria que estiver causando, ela pode ser mais grave ou menos grave. Algumas são mais benignas, digamos assim, dentro das bacterianas, e tem algumas que são bem mais graves, que tem uma letalidade que a gente fala bem alta, que as pessoas têm mais facilidade de morrer se for essas bactérias ou não. E tem duas de forma específica que a gente chama Neisseria meningitidis, ou meningococo, de uma forma popular, e Haemophilus influenza, que são as duas únicas bactérias que têm caráter epidêmico, que a gente fala, que tem a capacidade de transmitir de uma pessoa para outra e causar surtos. Somente nessas duas situações é que a vigilância tem que agir de alguma maneira, que a gente fala de fazer uma quimioprofilaxia nos contatos, tá? Então a gente tem que quebrar essa barreira de transmissão. Não é a única que pode causar morte. As virais podem, mas assim, são bem menos, a não ser que a pessoa seja imunocomprometida, tenha alguma outra doença e pode piorar. E as bacterianas têm por outras etiologias também, né? Por exemplo, um paciente que tem câncer, um paciente que tem AIDS, né? Ou é vítima de HIV, que for pegar, por exemplo, uma meningite com fungo, tá? Provavelmente pode ser que ele vá adoecer de uma forma mais grave. Mas as bacterianas em si são as formas mais graves da doença. Tá? E que tem uma letalidade maior, as pessoas morrem mais de meningite bacteriana do que de outros agentes. Vai depender do agente etiológico, tá? As meningites virais, dependendo do vírus, pode ser de transmissão respiratória, pode ser por algum alimento, alguma coisa que esteja contaminada, como um vômito e uma diarreia, né? Também. As bacterianas, elas são, às vezes, com exceção da Neisseria meningitidis e do Haemophilus influenza, são bactérias que já são próprias para a orofaringe do indivíduo, né? A gente já tem essas bactérias, né, que podem ser oportunistas ou não, já estão aqui na gente, né? E por algum momento que a gente tem a imunidade caia, aí eles podem atingir as meninges. E de transmissão respiratória, de bactérias únicas que são de transmissão que vai de uma pessoa para outra e pode causar surto, é essa que a gente fala, que é a Neisseria meningitidis, que a gente chama de meningococo, e Haemophilus influenza. Dentro das bacterianas também, vamos falar um pouquinho do pneumococo, que é uma bactéria que é bem comum, não causa epidemias, como causa o meningococo e o Haemophilus, mas também é bem frequente e a letalidade é bem alta. Tá? Entre 60 e 70 óbitos por ano. Aí varia de todas as etiologias, de todos os tipos de meningite. A região leste do estado, que é essa região de praias, que é onde a gente tem a maior população, é a região onde mais acontece, né? Justamente por ter mais aglomerados de pessoas, é onde a gente tem mais ocorrência de casos de meningite. As meningites virais, elas costumam acontecer mais na época de verão e primavera,
tá? Justamente por ser enterovírus, que acaba circulando mais contato de pessoas. E as bacterianas, elas acontecem mais no inverno, com ambientes mais fechados, tá? As pessoas acabam ficando mais doentes, mais aglomeradas, aí acontecem mais as meningites bacterianas. Não é uma regra específica, acontecem meningites virais no inverno, como acontecem meningites bacterianas no verão também. Mas a incidência desses agentes é mais assim, essa sazonalidade que a gente fala, né? Bacteriana mais no inverno e viral mais no verão. Para as meningites bacterianas, a gente tem a vacina ABCG, que previne contra algumas formas graves de tuberculose, entre elas a meningite por tuberculose. A gente tem a pentavalente, que tem, dentre desses agentes, tem a Haemophilus influenza, que é uma dessas que pode causar surto. E a gente tem a meningo, que é meningo C e a meningo ACWY, que previne as formas de meningite por Neisseria meningitidis. E a gente tem a pneumo 10, que previne contra a meningite por pneumococo. Essas são as formas de vacina. Outras formas de a gente evitar casos de meningite são principalmente o que a gente fala de etiqueta da tosse, são medidas para qualquer doença respiratória. Ambiente sempre aberto, boa higiene, lavagem das mãos, usar álcool gel, evitar aglomerado de indivíduos, então, no geral é isso. Os medicamentos para as meningites bacterianas é antibiótico. Então, a gente tem os antibióticos que vai tratar para a meningite bacteriana. Para as meningites virais são sintomáticos, dependendo do vírus. Se for uma meningite por um vírus causada pela herpes, por exemplo, vai ter um antiviral para isso. Mas se são enterovírus normais, mais frequentes, aí a gente trata com sintomáticos. Remédio para febre, para dor, né? Se está com muito vômito, medicação para vômito. As meningites, elas costumam ocorrer mais em crianças menores de 5 anos, especialmente nas menores de 1 ano. Essas crianças, elas não têm o sistema imunológico ainda bem amadurecido, então elas são mais propícias a adoecer. Então, quando a gente pega de todos os casos de meningite que acontecem durante o ano, praticamente 40% é em menores de 5 anos. Então, essa é a faixa etária mais acometida. Pode acontecer em outras faixas etárias, né? Até idoso também acontece, né? Em todas as faixas etárias, mas menores de 5 anos são os mais acometidos pelas meningites. Tem bactérias que é mais fácil de tratar, tem bactérias que são mais complicadinhas. Tipo, a Neisseria meningitidis é mais difícil um pouquinho, tu pode ficar meses e às vezes sair com sequela. Essas 3 bactérias que são as mais importantes, que as que têm vacina, são as que causam mais problemas, assim. Além de ela ter uma alta letalidade, elas causam muitas sequelas também. Essas manchas que acontecem pelo corpo, por exemplo, no meningococo, é como se fosse morrendo algumas partes do corpo da gente. E principalmente extremidades, assim, tipo nariz, orelha, ponta dos dedos, isso tudo vai morrendo. Então, às vezes tem que amputar a mão, tem que amputar braço, tem que amputar o pé, né? Às vezes tirar essa parte que a gente fala que necrosou, né? Uma parte que morreu. Isso tudo acontece nos órgãos de dentro também. E por isso que é tão grave. É uma doença extremamente grave, porém é uma doença extremamente rara. Agora, esse ano de 2023, nós tivemos, eu acho que 23 casos e um óbito. Então, Santa Catarina tem essa vantagem também, que a gente tem um bom atendimento no serviço de saúde, então a gente costuma ter uma letalidade bem baixa também, comparado a outros estados e até a nível nacional. Tá? A gente tem que trabalhar bastante essa questão da vacinação. Como eu falei, a meningite ela acomete menores de 5 anos. Então, a caderneta de vacinação, estando em dia nesses indivíduos menores de 5 anos e principalmente, né, nessa faixa de adolescentes que tomam também o ACWY, faz diminuir drasticamente os casos, que já são poucos, assim a gente pode ir a quase zero. Mas a gente precisa da população vacinada. Quanto mais indivíduos a gente tem mais vacinados, menos essa bactéria vai estar circulando. As vacinas salvam vidas e algumas pessoas assim não conseguem visualizar isso de uma forma clara, assim, o quanto que a gente consegue fazer com que pessoas parem de adoecer e parem de morrer tomando vacina. A vacina ACWY também é para adolescentes, mas essa faixa etária, estando também bem vacinada, vai diminuir a incidência também nos menores, porque aí um passa para o outro, né? Quando a gente fala dessa bactéria.
O uso inadequado de antibiótico, por exemplo, pode mascarar os sinais e sintomas, tá? E depois, mais para frente, se a gente identificar a meningite, vai prejudicar também a identificação da bactéria, que a gente não vai ter uma quantidade suficiente para a gente conseguir visualizar no exame laboratorial que bactéria que é. Por isso que a gente tem que restringir também essa questão de uso de antibiótico, né? Porque muitas pessoas usando muito antibiótico, as bactérias vão ficando resistentes. São bactérias que podem causar qualquer tipo de doença, tá? Não só meningite, pneumonia, por exemplo, otite, sinusite. E conforme for usando muito antibiótico, sem uma prescrição adequada para isso, aquelas bactérias vão ficando resistentes e vai chegar uma hora que não vai mais funcionar. A gente vai ter que estar sempre agregando um outro antibiótico ou tentando descobrir algum antibiótico novo que as bactérias não sejam resistentes. Em 99, foi introduzida a vacina contra o hemófilos, que é a IB, que hoje ela está dentro da Penta. O que a gente mais tinha de casos de meningite bacteriana antes da implantação dessa vacina era por hemófilos tipo B. E depois da introdução da vacina, quando a gente olha os gráficos, assim, caiu de uma forma vertiginosa. Tu olha assim, o gráfico chega a ser bonito de ver. Porque a gente tem uma incidência de 5 casos para 100 mil habitantes, cai para 0,5 casos, assim, é uma coisa assim, fica mais de 90% de queda na incidência de meningite por essa bactéria, tá? Aí depois, em 2010, foi introduzida a pneumo e a meningo C. Foi introduzida e também a gente teve uma queda na incidência de meningite por essas duas bactérias. Antes da questão dos antibióticos, né, antes de se descobrirem os antibióticos e até com o advento das vacinas, eram umas doenças que tinham incidência bem grande, assim, causavam grandes surtos, morria bastante gente de meningite.